77. O método certo de tratar os criminosos. Pergunta: deve o criminoso ser punido ou deixado impune? Resposta: há 2 tipos de punição: vingança e correção. O homem não tem o direito de se vingar, mas a comunidade tem o direito de castigar o criminoso, a fim de advertir e prevenir, de modo que outra pessoa não ouse cometer crime semelhante. Este tipo de castigo visa proteger os direitos humanos. Não é uma vingança. A vingança aplaca a ira do coração, opondo um mal a outro. Mas isso é proibido, pois o homem não tem direito de vingar-se. Se, porém, os criminosos fossem plenamente perdoados, a ordem do mundo se perturbaria. Assim, a punição é uma das necessidades essenciais para a segurança das comunidades. Mas o ofendido não tem direito de vingar-se, devendo, ao contrário, perdoar, por ser isso digno do reino humano. As comunidades devem punir o agressor, o assassino, o malfeitor, a fim de advertir e impedir outros de cometerem crimes semelhantes. O mais importante, porém, é que o povo seja educado de modo a não cometer crime algum, pois é possível educar suficientemente as massas a ponto de evitarem os delitos, de fugirem deles, de considerarem o próprio crime como o maior castigo, a mais severa condenação, o tormento máximo. Assim, nenhum crime será cometido, tornando-se desnecessária qualquer punição. Devemos tratar de coisas cuja realização seja possível neste mundo. Há muitas teorias e elevadas ideias acerca deste assunto, mas são impraticáveis. Devemos falar de coisas passíveis de execução. Se, por exemplo, alguém oprimir, injuriar ou maltratar o outro, e este revidar, isto será uma vingança e, portanto, censurável. Se o filho de Amru matar o filho de Zaid, este não terá o direito de matar o filho de Amru, pois se assim fizesse, isso seria uma vingança. Se Amru desonrar a Zaid, este não terá o direito de desonrar a Amru. Se assim proceder, estará se vingando, o que é muito condenável. Em lugar de assim fazer, deve pagar o mal com o bem, e não só perdoar, mas também, se lhe for possível, prestar algum serviço ao opressor. Esta é a conduta digna do homem. Que lucraria ele com a vingança? As 2 ações são equivalentes. Se uma é repreensível, a outra também o é. A única diferença está em ter sido uma cometida antes e a outra depois. Mas a comunidade tem o direito de defesa e proteção própria. Além disso, a comunidade não alimenta ódio, nem animosidade contra o assassino. Ela o prende ou pune simplesmente para proteger e garantir os outros. Não deseja se vingar do assassino, mas sim infligir um castigo como medida de segurança para a comunidade. Se a comunidade e a família do assassino perdoassem e retribuíssem o mal com o bem, o criminoso continuaria a maltratar os outros, cometendo novos assassinatos. Os perversos, como lobos, haveriam de destruir as ovelhas de Deus. A comunidade não nutre rancor nem malevolência ao infligir um castigo. Não deseja aplacar a ira do coração. Sua punição visa apenas a proteção dos outros, para que atrocidades não sejam perpetradas. Assim, pois, quando Cristo disse:
Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Foi com o propósito de ensinar aos homens a não tomar vingança pessoal. Ele não pretendeu dizer que quando um lobo quisesse destruir um rebanho, nós devêssemos animá-lo a assim o fazer. Não. Se Cristo tivesse sabido que um lobo entrara no aprisco e estava prestes a destruir o rebanho, certamente teria tentado impedi-lo. Assim, como a clemência é um dos atributos do Senhor misericordioso, a justiça também o é. A tenda da existência é sustentada pelo pilar da justiça e não da clemência. Não é desta que depende a constituição da humanidade, mas sim da justiça. Se presentemente a lei da clemência fosse praticada em todos os países, o mundo, dentro em breve, cairia em desordem e as bases da vida humana desmoronariam. Não houvessem os governos da Europa, por exemplo, resistido ao famigerado Átila, ele não teria deixado vivo nenhum só homem. Há pessoas parecidas com lobos sanguinários. A menos que saibam que a punição os espera, matarão por mero prazer, por divertimento. Um dos tiranos da Pérsia matou seu preceptor com o fim único de se divertir, como se fosse um jogo, um esporte. O famoso Mutawakkil, o Abbasid, após haver reunido em sua presença seus ministros, conselheiros e funcionários, soltou na assembleia uma caixa cheia de escorpiões e proibiu a todos de se moverem, caindo então em gargalhadas ao ver os escorpiões aguilhoarem os presentes. Em resumo, a constituição das comunidades depende da justiça e não da clemência. Cristo não pretendeu dar a entender por clemência e perdão que ao vos atacarem as nações, queimando-vos os lares, roubando-vos o bem, assaltando as vossas esposas, os vossos filhos e parentes, e atacando-vos a honra, devesseis permanecer submissos em presença desses inimigos tirânicos e permitir que cometessem todos os seus atos de crueldade e opressão. Não. As palavras de Cristo referem-se à conduta de um indivíduo para com outro. Se uma pessoa assaltar outra, a injuriada deverá perdoar, mas as comunidades devem proteger os direitos do homem. Se alguém me assaltar, injuriar, oprimir ou ferir, não lhe farei nenhuma resistência, perdoá-lo-ei. Se, porém, uma pessoa quiser assaltar Seyed Manshadi, eu certamente hei de impedi-la. Não interferir seria evidentemente mostrar bondade em relação ao malfeitor, mas para Manshadi seria uma injustiça. Se agora mesmo entrasse aqui um árabe selvagem, com espada desembainhada, para vos assaltar, ferir ou matar, eu seguramente o impediria. Se eu vos abandonasse ao árabe, isso seria uma injustiça, e não uma justiça. Qualquer ofensa a mim, pessoalmente, porém, eu a perdoaria. Uma coisa ainda resta dizer, que as comunidades se ocupam dia e noite em fazer leis penais, em preparar instrumentos e organizar meios de punição. Constroem prisões, fazem cadeias e algemas, arranjam exílios e desterros e várias espécies de provações e torturas, pensando por tais meios corrigir os criminosos, ao passo que na realidade estão destruindo a moral e pervertendo os caráteres. A comunidade deve, em lugar disso, dedicar todos os seus esforços à educação completa do homem, fazê-lo progredir dia a dia, aumentar seus conhecimentos, torná-lo virtuoso, possuidor de uma sã moral e combater-lhe os vícios, de modo a se acabarem os crimes. Presentemente, o contrário prevaleceu. A comunidade preocupa-se sempre com a execução das leis penais, com o preparo de instrumentos de castigo e morte, ou de lugares para encarceramento ou exílio. Espera que crimes sejam cometidos,
Tudo isso exerce um efeito desmoralizador. Se, em lugar disso, a comunidade se esforçasse por educar as massas, seriam assim mais difundidas as ciências com os outros ramos de conhecimento e haveria mais compreensão, uma sensibilidade mais desenvolvida, costumes bons e uma moralidade normal. Numa palavra, em todos esses terrenos veríamos progresso e, em consequência, menor número de crimes. Já se verificou ser o crime menos frequente entre os povos civilizados do que entre os incultos. Isso é, entre os que adquiriram a verdadeira civilização, a civilização divina, aqueles nos quais se encontram reunidas todas as perfeições espirituais, bem como todas as materiais. O crime, desde que provém da ignorância, deverá diminuir à medida que forem disseminados os conhecimentos. Vemos a frequência do assassínio entre os bárbaros da África. Até matam a fim de comerem a carne e o sangue do semelhante. Por que não se vêem na Suíça tais selvagerias? A razão é evidente: a educação e o elevado grau de moralidade impedem isso. As comunidades, pois, devem pensar em meios de impedir o crime, em vez de se preocuparem com modos rigorosos de punição. Do livro Respostas a algumas perguntas.